Derinkuyu não foi concebida como um mito, nem como um projeto simbólico, tampouco como um espaço cerimonial. Trata-se de uma cidade subterrânea funcional, escavada diretamente na rocha vulcânica da Capadócia, com o objetivo claro de habitação prolongada, proteção coletiva e sobrevivência estratégica. Sua existência não decorre de uma única civilização ou período específico, mas de um processo contínuo de escavação, adaptação e ampliação ao longo de séculos. A redescoberta moderna de Derinkuyu ocorreu em 1963, de maneira acidental, quando um morador local, ao reformar sua casa, rompeu uma parede e encontrou um corredor profundo que não constava em nenhum registro arquitetônico conhecido. O que inicialmente parecia uma passagem isolada revelou-se a entrada para uma estrutura subterrânea de escala urbana, com múltiplos níveis, ambientes especializados e sistemas de ventilação extremamente eficientes. As escavações arqueológicas posteriores demonstraram que Derinkuyu alcança pelo menos 60 metros de profundidade, distribuídos em mais de 18 níveis, embora apenas parte deles esteja aberta ao público. A cidade possui capacidade estimada para abrigar entre 15 e 20 mil pessoas, incluindo espaços para armazenamento de alimentos, estábulos, áreas de preparo, dormitórios, locais de reunião e sistemas de descarte de resíduos. Do ponto de vista geológico, a Capadócia é composta majoritariamente por tufo vulcânico, uma rocha relativamente macia quando recém-exposta, mas que se torna mais resistente com um contato prolongado com o ar. Essa característica permitiu escavações extensas com ferramentas simples, ao mesmo tempo em que garantiu estabilidade estrutural de longo prazo. Não há indícios de colapsos sistêmicos, o que demonstra planejamento consciente, não improvisação. Cronologicamente, os níveis mais antigos de Derinkuyu são geralmente atribuídos aos frígios, por volta do século VIII a.C., embora haja indícios de ocupações anteriores. Ao longo dos séculos seguintes, a cidade foi ampliada e reutilizada por persas, romanos, bizantinos e comunidades cristãs primitivas, cada grupo adaptando os espaços às suas necessidades específicas. É fundamental compreender que Derinkuyu não foi construída de uma só vez. Ela representa um organismo arquitetônico acumulativo, onde novos níveis foram escavados à medida que ameaças externas surgiam. Durante o período romano e posteriormente bizantino, a cidade passou a ter papel defensivo crucial, especialmente em momentos de perseguições religiosas, invasões e conflitos regionais. Um dos elementos mais notáveis é o sistema de ventilação, composto por mais de 50 poços verticais, alguns com mais de 55 metros de profundidade. Esses poços não apenas garantiam oxigenação adequada, mas também funcionavam como fontes de água, demonstrando integração entre infraestrutura hídrica e respiratória. A circulação de ar é tão eficiente que, mesmo nos níveis mais profundos, a oxigenação permanece adequada. Outro aspecto técnico fundamental são as portas circulares de pedra, com peso estimado entre 200 e 500 quilos, projetadas para rolar e selar corredores internos. Essas portas não eram decorativas nem simbólicas, tratava-se de um sistema defensivo prático, acionável por uma única pessoa, capaz de bloquear completamente o acesso em caso de invasão. Do ponto de vista funcional, Derinkuyu não pode ser compreendida como um refúgio temporário. A presença de cozinhas, prensas, depósitos, igrejas, escolas religiosas e áreas comunais indica permanências prolongadas. A cidade foi projetada para suportar semanas ou meses de isolamento, com autonomia logística e controle rigoroso dos acessos. Atualmente, Derinkuyu é reconhecida oficialmente como um dos mais complexos sistemas urbanos subterrâneos já identificados. Não há evidência de tecnologias perdidas nem de intervenções externas à capacidade humana conhecida. O que existe é engenharia empírica acumulada, conhecimento transmitido entre gerações e uma compreensão profunda das propriedades do material geológico local. O que ainda permanece em debate não é a autoria humana, mas a coordenação social necessária para manter, expandir e operar uma cidade desse porte ao longo de séculos, sem documentação escrita formal que descreva seu planejamento original. Essa ausência de registros não invalida a construção, apenas limita nossa capacidade de reconstruir a sequência exata das decisões técnicas envolvidas.
Derinkuyu, portanto, não desafia a ciência. Ela expõe os limites da nossa percepção moderna sobre o que sociedades antigas eram capazes de realizar quando pressionadas por sobrevivência, conflito e adaptação extrema. Não é um mistério sobrenatural, é um caso extremo de engenharia humana aplicada em condições históricas severas. A análise avançará para a lógica urbana interna, explicando como os níveis se organizavam, quem ocupava quais áreas e como a circulação vertical era controlada, revelando uma cidade planejada com critérios rigorosos de funcionalidade e segurança. Para compreender Derinkuyu de forma adequada, é necessário abandonar qualquer leitura simbólica ou intuitiva e tratá-la como aquilo que de fato é, um sistema urbano subterrâneo funcional, organizado segundo princípios claros de hierarquia espacial, circulação controlada e uso racional do volume escavado. Diferentemente de cavernas naturais adaptadas, Derinkuyu apresenta planejamento vertical deliberado. Os níveis não foram distribuídos de maneira aleatória. Cada camada subterrânea corresponde a funções específicas, determinadas por critérios de ventilação, segurança, esforço físico e frequência de uso. Quanto mais profundo o nível, mais especializado e restrito se tornava o acesso. Os níveis superiores concentravam atividades de uso diário e trânsito constante. É nesses setores que se encontram estábulos, depósitos de grãos, áreas de preparo de alimentos e espaços de trabalho coletivo. A presença de estábulos próximos à superfície não era casual. Animais exigem maior oxigenação, remoção constante de resíduos e acesso rápido em caso de evacuação. A lógica aqui é operacional, não cultural. À medida que se desce, a organização torna-se progressivamente mais seletiva. Dormitórios coletivos, salas de reunião e espaços de armazenamento de longo prazo passam a predominar. Esses ambientes eram dimensionados para a ocupação humana contínua, com nichos escavados para repouso, iluminação indireta e circulação mínima necessária para reduzir consumo energético e manter estabilidade térmica. Derinkuyu mantém ao longo de toda a sua profundidade uma temperatura relativamente constante, em torno de 13 graus Celsius. Esse fator não é acidental. Ambientes subterrâneos profundos amortecem variações climáticas extremas, tornando-se ideais para armazenamento de alimentos, conservação de grãos e permanência prolongada sem desgaste físico excessivo. Trata-se de um benefício ambiental plenamente compreendido pelos construtores, ainda que de forma empírica. Os corredores são estreitos, propositalmente irregulares e com mudanças frequentes de direção. Isso não reflete limitação técnica, mas estratégia defensiva. Um invasor não familiarizado com o layout teria a mobilidade severamente reduzida, enquanto os habitantes, conhecedores da cidade, manteriam vantagem espacial. A circulação nunca foi pensada para a fluidez ampla, e sim para controle absoluto do movimento. A circulação vertical é um dos pontos mais sofisticados do sistema. Os poços verticais, além de ventilação e água, funcionavam como eixos de orientação interna. Eles permitiam que moradores identificassem sua posição relativa dentro da cidade, mesmo sem iluminação plena. A ausência de rampas largas ou escadas abertas indica que o deslocamento vertical era controlado, consciente e limitado, evitando fluxo excessivo entre níveis. Em determinados pontos, encontram-se salas comunais maiores, interpretadas como espaços de instrução, assembleia ou prática religiosa. No período bizantino, algumas dessas áreas foram adaptadas como capelas subterrâneas, evidenciando a reutilização contínua da cidade conforme mudanças culturais. Importante destacar que esses espaços não ocupam posições centrais absolutas, mas locais estrategicamente protegidos, reforçando a prioridade defensiva. A separação funcional entre áreas humanas e técnicas é clara. Depósitos de alimentos, prensas de óleo e vinho e áreas de processamento encontram-se isoladas dos dormitórios, reduzindo riscos sanitários e facilitando o controle de estoque. Isso revela conhecimento prático de gestão coletiva, não improvisação ocasional. Outro elemento fundamental é a ausência de grandes salões abertos em profundidades extremas. Isso não é limitação construtiva, mas escolha estrutural.
Grandes vazios aumentariam o risco de colapso ao longo do tempo. O uso predominante de ambientes compartimentados distribui melhor o peso da rocha acima, garantindo estabilidade por séculos. Do ponto de vista social, Derinkuyu exige uma conclusão inevitável. Não poderia funcionar sem coordenação centralizada. A manutenção de ventilação, água, alimentos, circulação e defesa pressupõe liderança funcional, divisão de tarefas e normas claras de convivência. Ainda que não possuamos registros escritos dessas regras, a própria arquitetura funciona como documento físico dessa organização social. Atualmente, apenas uma fração da cidade é acessível ao público. Muitos níveis permanecem fechados por razões de segurança estrutural. O que se conhece, no entanto, já é suficiente para afirmar que Derinkuyu representa uma solução urbana extrema, desenvolvida em resposta direta a contextos históricos de ameaça recorrente. Ela não foi concebida para conforto, estética ou permanência indefinida. Foi projetada para resistir, ocultar e preservar vidas. Cada corredor estreito, cada curva, cada mudança abrupta de nível responde a uma lógica de sobrevivência coletiva em um cenário de instabilidade prolongada. A análise avançará para os sistemas de ventilação, água e sustentabilidade interna, explicando como uma cidade subterrânea dessa escala pôde operar sem colapsar ambientalmente, mesmo em ocupações prolongadas. Derinkuyu só pode ser compreendida plenamente quando se examinam, com rigor técnico, os sistemas que permitiram sua habitabilidade contínua. Uma cidade subterrânea dessa escala não se sustenta por acaso. Ela depende de soluções integradas para ar, água, temperatura, resíduos e segurança ambiental. Em Derinkuyu, essas soluções não aparecem como elementos isolados, mas como partes de um sistema coerente, ajustado ao material geológico local e às necessidades humanas ao longo do tempo. O aspecto mais frequentemente citado é a ventilação, e com razão. A cidade possui dezenas de poços verticais distribuídos ao longo do maciço rochoso. Esses poços não seguem um padrão ornamental nem simétrico, eles obedecem a critérios funcionais, profundidade, diâmetro variável, ramificações laterais e conexão com corredores em diferentes níveis. O resultado é um efeito chaminé que promove circulação contínua de ar, mesmo sem correntes externas fortes. A eficácia desse sistema decorre de princípios físicos simples, mas aplicados com precisão empírica. Diferenças de temperatura entre a superfície e os níveis profundos criam gradientes naturais de pressão, induzindo a movimentação do ar. Além disso, a multiplicidade de aberturas impede a estagnação, reduzindo o acúmulo de dióxido de carbono e umidade excessiva. A ventilação não é centralizada em um único eixo, é redundante, o que garante funcionamento mesmo com obstruções parciais. Associados à ventilação, os poços de água cumprem dupla função. Alguns alcançam aquíferos profundos e fornecem água potável diretamente aos níveis internos, enquanto outros atuam como reservatórios e pontos de acesso controlado. A separação entre poços conectados à superfície e poços internos é significativa. Em contextos de cerco, o acesso à água não dependia do exterior. Isso indica planejamento defensivo integrado aos recursos hídricos. A gestão da água também revela prudência sanitária. Ambientes de uso humano intenso não se sobrepõem diretamente a áreas de captação. Há distanciamento funcional entre pontos de consumo, armazenamento e descarte. O traçado evita contaminação cruzada, algo essencial em ocupações prolongadas. Não se trata de um sistema hidráulico pressurizado, mas de uma infraestrutura passiva e eficiente, adequada às limitações tecnológicas do período. Outro fator crítico é a estabilidade térmica. O tufo vulcânico, aliado à profundidade, mantém temperaturas internas relativamente constantes ao longo do ano. Essa estabilidade reduz o estresse fisiológico, preserva alimentos e minimiza a necessidade de aquecimento ou resfriamento artificiais. Em termos práticos, Derinkuyu funcionava como um amortecedor climático, particularmente valioso em uma região sujeita a variações sazonais. A iluminação era limitada e deliberadamente contida. A ausência de grandes aberturas reduz a entrada de luz natural, mas também minimiza vulnerabilidades.
A iluminação artificial, baseada em tochas e lâmpadas de óleo, exigia rigoroso controle para evitar consumo excessivo de oxigênio e acúmulo de fuligem. Isso reforça a importância da ventilação e explica a preferência por ambientes compartimentados, onde a combustão podia ser melhor administrada. Quanto aos resíduos, a arquitetura indica soluções de segregação e descarte em áreas específicas, afastadas dos dormitórios. Embora os detalhes completos não estejam preservados, a lógica espacial sugere rotas dedicadas para a remoção de detritos e resíduos orgânicos, reduzindo riscos sanitários. Em um ambiente fechado, a negligência nesse aspecto tornaria a ocupação inviável em curto prazo. O fato de Derinkuyu ter sido utilizada repetidamente ao longo de séculos indica práticas funcionais consistentes. A defesa ambiental complementa a defesa física. As portas circulares de pedra, já descritas, não apenas bloqueavam invasores, mas também isolavam setores em caso de fumaça, incêndio ou contaminação. O isolamento por compartimentos permite conter problemas localizados sem comprometer toda a cidade. Essa compartimentação é uma solução recorrente em sistemas complexos que priorizam resiliência. É importante reconhecer os limites técnicos do sistema. Derinkuyu não foi projetada para ocupação permanente e indefinida por populações máximas simultâneas. A densidade humana precisava ser gerida. O consumo de oxigênio, combustível e alimentos impunha restrições. A cidade funcionava melhor como refúgio prolongado, não como substituto completo da vida em superfície. Essa leitura é compatível com as evidências arqueológicas de uso intermitente ao longo de períodos de crise. A ausência de máquinas, metais avançados ou tecnologias não documentadas não diminui o feito. Pelo contrário, evidencia uma engenharia adaptativa, baseada em observação, tentativa e erro e transmissão de conhecimento prático. As soluções são simples nos princípios, mas complexas na integração. O desempenho do sistema depende menos de inovação singular e mais de coerência estrutural. Hoje, Derinkuyu permanece estruturalmente estável em grande parte de sua extensão, apesar de séculos de uso e abandono. As áreas fechadas ao público refletem prudência moderna, não falhas antigas. O conjunto demonstra que, dentro de limites claros, sociedades pré-industriais foram capazes de criar ambientes subterrâneos seguros, eficientes e surpreendentemente duráveis, quando motivadas por necessidade real e continuidade cultural. Derinkuyu não representa um enigma tecnológico insolúvel, representa um caso extremo de engenharia humana pragmática, no qual ar, água, temperatura e espaço foram tratados como variáveis críticas de um mesmo sistema. O valor histórico do sítio reside exatamente nisso, mostrar até onde o conhecimento empírico pode chegar quando aplicado de forma consistente, cumulativa e disciplinada. Derinkuyu revela sua lógica mais rigorosa quando analisada como infraestrutura defensiva de longo prazo, concebida para funcionar em cenários recorrentes de ameaça. A cidade não foi desenhada para acolher visitantes, nem para circulação ampla. Cada decisão arquitetônica responde a critérios de controle, contenção e vantagem espacial. A defesa não é um elemento adicional, mas o eixo organizador de todo o conjunto. O primeiro aspecto a considerar é o controle de acesso. As entradas originais eram discretas, distribuídas e facilmente ocultáveis no ambiente urbano e rural da superfície. Não se tratava de portais monumentais, mas de aberturas funcionais, capazes de serem seladas rapidamente. Essa dispersão reduz o risco de descoberta completa e impede que um único ponto comprometido leve ao colapso do sistema. No interior, a defesa assume forma concreta por meio das portas circulares de pedra, talhadas a partir do próprio tufo. Essas portas, com centenas de quilos, não eram obstáculos passivos. Seu formato permitia que fossem roladas a partir do interior para encaixes precisos nos corredores, selando completamente a passagem. A abertura externa era mínima, projetada para permitir observação ou comunicação limitada, sem expor os ocupantes. A localização dessas portas é reveladora. Elas aparecem em pontos de estrangulamento, onde corredores se estreitam ou mudam de direção.
Isso impede a formação de linhas de avanço e neutraliza a superioridade numérica de invasores. Em um ambiente subterrâneo, a visibilidade reduzida e a geometria irregular amplificam a eficácia dessa estratégia. A arquitetura transforma o espaço em instrumento ativo de defesa. Os corredores estreitos, frequentemente com teto baixo e trajetos sinuosos, cumprem função semelhante. Não há longos eixos retilíneos, a orientação é fragmentada. Isso dificulta o deslocamento rápido, o uso de armas longas e a coordenação de grupos externos. Para os habitantes familiarizados com o espaço, essas limitações não representavam desvantagem. Para estranhos, eram decisivas. Outro elemento defensivo crucial é a segmentação interna. Derinkuyu não opera como um vazio contínuo, mas como uma sequência de compartimentos isoláveis. Em caso de invasão parcial, setores inteiros podiam ser selados, preservando áreas mais profundas. Essa compartimentação também permitia gestão de risco em situações de incêndio, fumaça ou contaminação, restringindo danos a zonas específicas. A defesa não se limita à arquitetura física, ela pressupõe disciplina social. O funcionamento eficaz das portas, a distribuição de pessoas entre níveis e o controle de circulação exigem coordenação e obediência a normas coletivas. A cidade não poderia operar em estado de improviso. Ainda que não existam registros escritos dessas regras, a coerência do sistema indica protocolos consolidados, transmitidos por prática e tradição. Historicamente, Derinkuyu foi utilizada em múltiplas fases de conflito. Durante períodos de instabilidade no Planalto da Anatólia, populações locais recorriam à cidade como refúgio contra incursões externas. No período romano tardio e bizantino, o uso intensificou-se em contextos de perseguição religiosa e invasões regionais. A adaptação de espaços para culto cristão subterrâneo confirma esse padrão de uso defensivo prolongado. É relevante notar que a cidade não foi ocupada de forma contínua e plena por séculos ininterruptos. Evidências arqueológicas sugerem uso intermitente, acionado conforme a necessidade. Essa alternância entre superfície e subterrâneo reduz o desgaste do sistema e explica sua preservação. Derinkuyu foi concebida como recurso estratégico, não como habitat permanente substitutivo. A logística defensiva inclui também a gestão do silêncio e da invisibilidade. A ausência de grandes aberturas, a limitação de fumaça visível e a capacidade de permanecer isolado por longos períodos diminuíam drasticamente a chance de detecção. Em um contexto pré-moderno, onde o reconhecimento dependia de observação direta, essa vantagem era significativa. Do ponto de vista técnico, não há indícios de armadilhas mecânicas complexas ou dispositivos automatizados. A defesa baseia-se em simplicidade robusta, massa, geometria, controle humano e conhecimento do terreno. Essa escolha reduz falhas e facilita a manutenção. Sistemas simples, quando bem integrados, tendem a ser mais resilientes em ambientes extremos. A análise comparativa com outras cidades subterrâneas da Capadócia mostra que Derinkuyu não é um caso isolado, mas o exemplo mais extremo e aprofundado de uma tradição regional. A diferença não está no princípio, mas na escala, na profundidade e na integração dos sistemas. Isso sugere evolução progressiva a partir de modelos menores, aprimorados ao longo do tempo. Hoje, a leitura defensiva de Derinkuyu afasta interpretações fantasiosas e recoloca o sítio em seu contexto real, uma resposta humana racional a ameaças recorrentes, construída com os meios disponíveis e aperfeiçoada por gerações. A cidade não impressiona por mistério, mas por consistência técnica. Cada escolha arquitetônica confirma uma prioridade clara: proteger vidas por meio do controle absoluto do espaço. Derinkuyu permanece como evidência de que, diante da instabilidade, sociedades antigas foram capazes de desenvolver soluções defensivas sofisticadas, sem recorrer a tecnologias além de seu alcance histórico.
O que sustenta o sistema não é inovação isolada, mas planejamento cumulativo, disciplina coletiva e compreensão profunda do ambiente em que foi escavado. A análise de Derinkuyu torna-se mais concreta quando se observa não apenas como a cidade se defendia, mas como funcionava no cotidiano. Uma estrutura capaz de abrigar milhares de pessoas por períodos prolongados exige mais do que proteção. Requer produção interna mínima, armazenamento eficiente, rotinas de trabalho e regras práticas de convivência. Esses elementos estão presentes de forma inequívoca na configuração espacial da cidade. Os espaços de armazenamento são numerosos e estrategicamente distribuídos. Nichos escavados nas paredes, salas dedicadas e câmaras de estocagem indicam um planejamento voltado à conservação de grãos, leguminosas, frutas secas e outros alimentos de longa duração. A profundidade e a estabilidade térmica favoreciam a preservação, reduzindo a proliferação de pragas e a deterioração. Não se trata de improviso. A volumetria desses depósitos corresponde a consumo coletivo estimado, compatível com ocupações de semanas ou meses. Derinkuyu apresenta também instalações produtivas, como prensas de vinho e óleo. Esses equipamentos não têm função simbólica, são instrumentos de subsistência e armazenamento energético. O processamento local de alimentos reduz a dependência de suprimentos externos e otimiza o uso de matérias-primas trazidas da superfície. A escolha de posicionar essas áreas em níveis intermediários reflete equilíbrio entre ventilação adequada e isolamento sanitário. Os estábulos subterrâneos, localizados nos níveis superiores, são um dos indicadores mais claros de planejamento funcional. Animais forneciam força de tração, leite, carne e outros recursos essenciais. A proximidade com a superfície facilitava a ventilação e a remoção de resíduos, ao mesmo tempo em que mantinha os animais protegidos durante períodos de ameaça. A separação física entre humanos e animais reduz riscos sanitários e demonstra compreensão prática de higiene coletiva. O trabalho cotidiano em Derinkuyu exigia divisão clara de tarefas. A manutenção dos poços de ventilação, o controle das portas de pedra, a gestão dos estoques e a limpeza dos ambientes não poderiam ser realizadas de forma espontânea. A arquitetura sugere rotinas estabelecidas com circulação limitada a grupos responsáveis por funções específicas. A cidade pressupõe organização social estável, mesmo em contextos de crise. A alimentação dependia de planejamento prévio. Não há evidências de agricultura subterrânea. A subsistência baseava-se em estoques e produtos processados. Isso implica cálculo rigoroso de consumo, racionamento e priorização. A ausência de espaços amplos para preparo coletivo indica que a cozinha era funcional, não centralizada, reduzindo riscos de incêndio e facilitando o controle do uso de combustível. O uso do fogo é particularmente revelador. Em ambientes fechados, a combustão representa risco direto à qualidade do ar. A presença de áreas específicas para preparo de alimentos e iluminação controlada indica que o fogo era restrito, monitorado e distribuído, nunca concentrado. Essa disciplina operacional é compatível com ocupações prolongadas sem colapso ambiental. Os dormitórios coletivos refletem uma vida cotidiana orientada pela funcionalidade. Nichos simples, espaços compartilhados e ausência de separações ornamentais indicam que o conforto individual era secundário à eficiência coletiva. O desenho desses ambientes favorece repouso, não permanência ociosa prolongada. A cidade não foi pensada para a vida social expansiva, mas para a resistência organizada. A circulação diária entre níveis era limitada. A profundidade implicava esforço físico considerável, o que restringia deslocamentos desnecessários. Isso reforça a ideia de zonas funcionais bem definidas, onde cada grupo permanecia majoritariamente em seu setor. Essa limitação não é falha, é estratégia para reduzir desgaste humano e manter ordem em um ambiente confinado. Do ponto de vista psicológico, a vida em Derinkuyu exigia adaptação. A ausência de luz natural, a compressão espacial e o silêncio imposto pela defesa criavam um ambiente exigente.
A arquitetura responde a isso com espaços comunais moderados, suficientes para a interação essencial, mas sem excessos que comprometessem segurança. A convivência dependia de normas tácitas, reforçadas pela própria configuração do espaço. Os vestígios de uso religioso em determinados períodos, especialmente no contexto cristão bizantino, indicam que práticas espirituais foram incorporadas à rotina sem alterar a lógica funcional da cidade. Esses espaços são discretos, protegidos e integrados ao sistema, não dominantes. A espiritualidade, quando presente, adapta-se à realidade subterrânea, não o contrário. Derinkuyu, sob essa perspectiva, revela-se como um ambiente de trabalho contínuo, onde cada elemento arquitetônico sustenta atividades essenciais à sobrevivência. Não há espaço desperdiçado, nem excesso estrutural. A cidade é austera porque precisava ser. Sua eficiência decorre da eliminação do supérfluo. A vida cotidiana subterrânea não era confortável, mas era viável, desde que mantida disciplina coletiva, planejamento rigoroso e uso racional dos recursos. Essa viabilidade explica por que Derinkuyu foi reutilizada ao longo de séculos por diferentes grupos, não como curiosidade, mas como infraestrutura confiável em tempos de instabilidade. A compreensão madura de Derinkuyu exige uma leitura estratificada no tempo, na qual a cidade não é vista como obra fechada, mas como processo histórico cumulativo. O sítio não pertence integralmente a uma única cultura, tampouco pode ser explicado por um único impulso construtivo. Sua forma final resulta de camadas sucessivas de escavação, ampliação, adaptação e reuso, respondendo a mudanças políticas, religiosas e militares ao longo de mais de um milênio. Os níveis mais antigos são geralmente associados a populações da Anatólia Central do primeiro milênio antes de Cristo, comumente vinculadas aos frígios. Essa atribuição não decorre de inscrições diretas, mas de correlações culturais, técnicas de escavação e paralelos regionais. Nessa fase inicial, a ocupação subterrânea era mais limitada, provavelmente focada em refúgios parciais e espaços de armazenamento associados a assentamentos de superfície. Com a incorporação da região ao mundo persa e posteriormente ao domínio romano, Derinkuyu não perdeu relevância. Pelo contrário, passou por expansões significativas, tanto em profundidade quanto em complexidade interna. A cidade adaptou-se a novos contextos de instabilidade, especialmente durante o período romano tardio, quando incursões e conflitos tornaram o Planalto Anatólico um espaço de risco recorrente. É no período bizantino que Derinkuyu atinge seu grau máximo de sofisticação funcional. A presença de capelas escavadas, salas de instrução religiosa e espaços comunitários adaptados ao culto cristão indica a ocupação organizada e prolongada. Importante observar que essas adaptações não substituem a lógica defensiva, elas se inserem nela. A religiosidade subterrânea não transforma a cidade em espaço simbólico dominante, mas em extensão pragmática da vida comunitária sob ameaça. As transformações arquitetônicas revelam continuidade técnica. Não há ruptura brusca entre fases. O que se observa é aperfeiçoamento progressivo. Corredores são ajustados, portas reforçadas, poços aprofundados. Essa continuidade sugere transmissão de conhecimento local, provavelmente por meio de tradição prática, não de tratados formais. A cidade cresce porque é útil, não porque representa prestígio. Do ponto de vista arqueológico, a interpretação de Derinkuyu passou por revisões importantes ao longo do século XX. Inicialmente, o sítio foi descrito de maneira fragmentada, com foco em sua profundidade e extensão. Com o avanço das escavações e do mapeamento, tornou-se evidente que o valor de Derinkuyu não reside apenas na escala, mas na coerência interna do sistema. Cada novo estudo reforçou a leitura da cidade como infraestrutura defensiva multifuncional, não como curiosidade isolada. A ausência de documentação escrita direta é um desafio metodológico, mas não é uma anomalia. Em sociedades onde o conhecimento técnico era transmitido oralmente e por prática, a arquitetura assume o papel de registro material.
Em Derinkuyu, esse registro é legível. A organização espacial reflete decisões conscientes, tomadas e ajustadas ao longo do tempo, conforme novas pressões surgiam. A reutilização contínua impõe cautela interpretativa. Nem todos os elementos pertencem ao mesmo período, e nem todos os espaços foram usados simultaneamente. Algumas áreas podem ter sido abandonadas, enquanto outras eram aprofundadas. Essa dinâmica explica variações no acabamento, na largura de corredores e na complexidade dos ambientes. A cidade não é homogênea, porque a história que a produziu também não foi. No contexto moderno, Derinkuyu foi inicialmente romantizada como cidade perdida ou mistério subterrâneo. A análise arqueológica rigorosa, no entanto, deslocou o foco para a capacidade adaptativa humana. O sítio não contradiz o conhecimento histórico, ele o amplia, mostrando até que ponto comunidades pré-industriais podiam responder de forma racional e eficiente a contextos prolongados de insegurança. A leitura contemporânea também reconhece os limites do uso arqueológico atual. A abertura parcial ao público visa preservar a integridade estrutural e evitar interpretações simplistas baseadas apenas na experiência turística. O que permanece inacessível é tão relevante quanto o que se visita, pois indica que a cidade ainda guarda setores não totalmente documentados, cuja análise exige cautela técnica. Derinkuyu, portanto, não é apenas um vestígio do passado remoto. É um documento histórico tridimensional, onde cada nível representa uma fase distinta de adaptação humana. Sua cronologia fragmentada não é fraqueza interpretativa. É precisamente isso que demonstra sua importância. A cidade existe porque foi necessária repetidas vezes, em contextos distintos, para populações diferentes, unidas pela mesma exigência fundamental: sobreviver em um ambiente instável por meios próprios. A maturidade analítica sobre Derinkuyu reside em reconhecê-la como aquilo que efetivamente é, um testemunho da engenharia histórica acumulativa, moldada pelo tempo, pela pressão e pela experiência, sem excessos narrativos, sem mistificações e plenamente inserida na realidade material das sociedades que a utilizaram. Derinkuyu alcançou sua compreensão mais sólida quando se abandonam leituras espetaculares e se aceita uma análise baseada em limites técnicos, comparações regionais e evidências materiais. A cidade subterrânea não representa uma exceção inexplicável, mas o ponto máximo de uma tradição arquitetônica específica, desenvolvida em um ambiente geológico favorável e sob pressão histórica constante. Um primeiro limite essencial diz respeito à capacidade real de ocupação simultânea. Embora estimativas indiquem abrigo potencial para até 20.000 pessoas, isso não implica o uso contínuo e integral de todos os níveis ao mesmo tempo. A própria lógica interna sugere ocupação escalonada, com setores ativados conforme a duração e a intensidade das ameaças. A cidade foi projetada para a flexibilidade operacional, não para a lotação permanente máxima. Outro limite claro é o consumo energético. A dependência de iluminação por combustão, a necessidade de cozinhar e a manutenção da ventilação impunham restrições práticas. Esses fatores indicam que Derinkuyu funcionava melhor como infraestrutura de refúgio estratégico, utilizada em períodos críticos, e não como alternativa definitiva à vida em superfície. Essa leitura é coerente com os vestígios arqueológicos e com o desgaste relativamente controlado de muitos ambientes. Comparada a outras cidades subterrâneas da Capadócia, Derinkuyu distingue-se não pelo princípio construtivo, mas pela escala, profundidade e integração sistêmica. Sítios como Kaimakli, Oskonak e outros complexos menores compartilham soluções semelhantes, porém menos aprofundadas. Isso demonstra que Derinkuyu não surgiu isoladamente. Ela representa um processo de ampliação progressiva, possivelmente impulsionado por experiências anteriores bem-sucedidas. Do ponto de vista da engenharia, não há sinais de tecnologias fora do alcance histórico conhecido. Ferramentas simples, trabalho humano intensivo e conhecimento empírico do material rochoso explicam a escavação.
O mérito não está em um recurso extraordinário, mas na persistência organizacional ao longo de gerações. A cidade só atinge sua forma final porque foi mantida, ampliada e corrigida continuamente. O estado atual de Derinkuyu reflete essa durabilidade. Apesar de séculos de uso intermitente, abandono e redescoberta moderna, a estrutura permanece amplamente estável. As áreas fechadas ao público não indicam falhas antigas, mas critérios modernos de segurança e preservação. A cidade resiste porque foi concebida com margens estruturais suficientes para suportar o tempo. A arqueologia contemporânea trata Derinkuyu com cautela metodológica. Não se busca mais explicar o sítio por hipóteses extraordinárias, mas integrá-lo a um quadro histórico coerente, no qual sociedades antigas responderam racionalmente a contextos adversos. Essa abordagem não diminui o impacto do local, ao contrário, reforça seu valor como exemplo de engenharia adaptativa. O significado histórico de Derinkuyu reside na demonstração de que comunidades pré-industriais eram capazes de planejamento complexo, gestão coletiva e execução técnica disciplinada, mesmo sem registros escritos formais. A cidade funciona como um arquivo físico dessas capacidades. Cada corredor, cada poço e cada porta de pedra testemunham decisões tomadas com base em experiência acumulada, não em improvisação. Derinkuyu não representa um passado idealizado, nem um mistério insolúvel. Ela evidencia os limites e as possibilidades reais da ação humana em condições extremas. Seu legado não está na ideia de segredo perdido, mas na constatação de que a sobrevivência coletiva pode gerar soluções arquitetônicas de alta eficiência quando sustentadas por continuidade cultural e necessidade objetiva. Ao final, Derinkuyu permanece como um dos exemplos mais claros de como a história material, quando analisada com rigor, revela menos fantasia e mais inteligência prática aplicada ao longo do tempo. A cidade subterrânea não desafia o conhecimento moderno, ela o complementa, lembrando que a engenharia não nasce apenas da inovação tecnológica, mas da adaptação persistente à realidade.